Você falou relacionamentos agora. Quando a gente fala de autoconhecimento, é algo que a princípio é para mim, e claro que no meu trabalho, nas pessoas que eu conheço, nos grupos de amigo, isso vai reverberar de alguma maneira, mas existe um tipo de trabalho específico de autoconhecimento para pessoas que estão vivendo um relacionamento, seja ele um relacionamento que está indo super bem ou não, tem um link aqui? Como que você vê? Eu vejo assim, ó, o relacionamento, ele é uma pedra de lapidação nossa, né? Então, ele pode ser. Você tem uma frase maravilhosa, né? Que diz assim: que na verdade são duas frases que eu componho numa única, que diz assim: semelhante atrai semelhante. É uma frase que a gente está habituado a ouvir, né? Uhum. E que é mais facinho, né? Quando você encontra um semelhante, você fala, cara, fui com a Bateu cara, comigo. bateu, né? Deu match e tal. Uhum. E aí são os amigos, né? São os nossos companheiros de, vamos dizer, companheiros de jornada, são aliados de vida. Então, semelhante atrai semelhante é legal, porque a gente precisa desse lugar também. Só que tem a questão dos opostos, né? E os opostos, eles se atraem justamente para a gente poder fazer essa lapidação. É quando tem atrito, né? Então, tem uma possibilidade gigante nos relacionamentos da gente se perceber através do outro. É quando a gente tira proveito dos atritos. É quando a gente tira proveito do perrengue que, tipo, cara, que saco, não aguento mais, tô estressado, tal. O outro tá me irritando muito. Então, o relacionamento, ele é quase uma pedra filosofal, assim, Uhum. né? Se você entender que cada relacionamento na nossa vida é uma forma de lapidação, a gente vai tirar muito mais proveito de tudo que irrita a gente no outro. E ao invés de querer ficar mudando o outro, você entender que se você mudar o outro, você não necessariamente se mudou, e aí a possibilidade que existe de você atrair uma outra pessoa igual é enorme, né? Olha só, eu desenhei uma cena aqui, né? Sou extremamente visual, desenhei uma cena aqui. Então, eu estou precisando de uma lâmina para me cortar ao meio. E quando eu encontro com essa lâmina, eu troco ela por um pedacinho de plástico inofensivo, porque eu nem quero ser cortado mais, embora eu precise. Aí, daqui a pouco, eu trombo outra lâmina. Se fosse lâmina, legal essa metáfora que você trouxe, né? E se fosse uma lâmina, é como se o outro fosse machucar a gente. Porque a Tá? lâmina, ela tem esse poder, Sim, né? ela vai cortar. Ela tem esse lugar de cortar, de talvez tirar uma parte para Tirar. lapidar, né? Tá? Eu gosto muito do atrito, né? E não da lâmina. E eu adorei a metáfora da lâmina, porque isso é como veio para você, né? Sim. E eu gosto muito de aproveitar a questão da lâmina, porque de alguma forma isso vai repercutir para alguém também. E dependendo de como a gente faz, vira uma lâmina mesmo, né? A gente começa a ficar preciso em algumas colocações e a gente começa a ficar cortante até, né? Uau. Porque quanto mais você conhece a pessoa, mais você sabe onde é que pega, né? Nossa, E aí você começa a ficar cada vez mais preciso, que nem uma lâmina mesmo. Você começa, né? perfeito. E aí começa a ficar nesse lugar de ferir, né? Que acontece muito nos relacionamentos. Uhum. Quando a gente entende, num determinado momento da relação, que o outro tá atrapalhando a gente. E aí você começa, cara, ele pegou em mim, agora você vai ter o troco, né? Aí eu vou pegar o outro também. E aí vai ficando a dupla, né? Ou o trio, seja lá como tiver esse relacionamento, vai ficando cada vez mais preciso e acertando cada vez mais ferir o outro. Uhum. E é verdade, no relacionamento a gente vai ganhando uma intimidade e vai virando como se fosse. Cada ponto de observação pode virar como se fosse uma arma para atacar quando você se sentir ferido. Uau. E daria para fazer o contrário, né? Cada vez que você se sentir ferido, entender que aquilo tocou você em algum lugar. E se tocou, eu posso ir lá ver o que foi que pegou aqui. Por que pegou, né? Ao invés de ficar só no lugar do ferido, que daí você vitimiza, né? Porque se você se sente ferido, você tá vítima da situação ou do outro. Uhum. Então dá para transcender isso, né? E falar assim, cara, eu vou passar o lugar da vítima e vou para o outro lugar, que é o lugar de entender por que me feriu. O que tem de assunto aqui? E aí, terapia, processo de coaching, mentoria, enfim, aquilo que, Uhum. às vezes, um amigo, né, também, às vezes, sabe mais de você do que você mesmo, né? Então, às vezes, você foi ferido aqui num lugar, vai conversar com alguém, né? Cara, me tocou, ou me pegou, né? Ou me feriu. E aí, lidar com aquilo a partir de um ponto de vista que vai além da vítima. Se esse trecho tá legal, imagine o episódio completo. Ó, o link para você assistir na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os avisos aqui do meu canal no YouTube. E deixe o teu like. Dá um trabalhão fazer um episódio com essa qualidade e isso tudo é para você, sem custo nenhum. Então, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like aqui no canal. Para que esse lugar, né, de acertar o outro, de ferir o outro, não se torne uma fórmula de relacionamento, né? Um formato de relacionamento.
E aí, por isso que eu gosto tanto da pedra, né? Tipo assim, do atrito, da questão de Uhum. ir lapidando mesmo, né? Do atrito ir funcionando como se fosse uma grande estátua que a gente tá, né? Se a gente fosse Esculpindo. esculpindo. É. E Uau. aí você tá, na verdade, revelando uma nova forma, né? Cada vez que o atrito acontece, aquilo vai revelando, revelando, revelando. E aí sim, um consegue ajudar o outro a partir de si mesmo, né? Porque não é o outro que te ajuda, é você que se autoajuda, né? A partir do momento que você fala, cara, eu vou fazer alguma coisa com isso. Então, o relacionamento, ele não adianta querer fugir ou escapar ou entrar numa dinâmica de querer mudar o outro, porque o caminho mais curto de mudar o outro é mudar a dinâmica do relacionamento. E a dinâmica do relacionamento se muda através da resposta que eu dou frente a algum tipo de agressão que eu percebi, que chegou em mim, né? Então, se eu trabalho isso, eu consigo atuar de uma forma diferente. Atuando de uma forma diferente, eu mexo no encaixe que eu tenho com aquela pessoa. E se eu mexer no encaixe que eu tenho com aquela pessoa, eu tô libertando o outro de ser aquela pessoa comigo. Porque Uau. às vezes a gente tá prendendo a pessoa Uhum. naquele tipo de relacionamento com a gente mesmo. Eu respondo sempre do mesmo jeito, o outro vem também sempre do mesmo jeito. Então, né, alguém tá aprisionando alguém, né? E eu considero que o protagonista, o cara que tem mais abertura para o autoconhecimento, é que acaba sendo o algoz da prisão. Porque ele tem consciência que dá para fazer alguma coisa com isso. Então, se a gente percebe, né, que de repente quem perceber que está mais aberto, dá para libertar o outro. Uau. Muito bom. Ó, você que está acompanhando a gente aqui assistindo o episódio, já comenta aqui, se você estiver no YouTube, no Instagram, aonde você está assistindo, comenta aqui se já virou alguma chave para você, porque para mim já virou aqui, tá? É muito bom, Miriam, essa visão que você trouxe, e eu não trouxe de caso pensado não, foi espontânea a coisa da lâmina mesmo, porque na minha resistência, eu vou enxergar o outro, a provocação do outro, aquilo que dói, quando vem do outro, como uma lâmina, né? E É. aquilo está ferindo, mas olhar por outro lado e entender que de repente o outro está ajudando e é uma escultura, está ajudando a me esculpir é diferente, né? Quando a gente está fazendo uma escultura é algo mais bonito, né? Mais forme, mais propositalmente bem feito, diferente de cortar e arrancar um pedaço. Mas agora tem um ponto, pode ser que o outro esteja ferindo mesmo. Tá? Pode ser que o outro esteja de fato ferindo, né? Mas aí é lembrar, né, que o outro está ferindo, às vezes, não por ferir, né? Ele está ferindo por conta de uma reatividade, né? Ele está reagindo a também ter se sentido ferido em algum lugar. E aí, como ele não consegue fazer essa dinâmica de parar e observar e falar, cara, por que tocou, né? Por que feriu? Ele vai alimentando aquilo que o feriu, né? Então agora eu vou me defender, eu vou atacar também. E aí é quase como se fosse um processo de reatividade da relação reativa e que vai ficando cada vez mais tóxica, né?